presença em nossa vida. Te agradecemos por mais essa oportunidade. Esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Bem, vamos conversar hoje sobre esse tema que é bem interessante, né? Além das aparências. E eu queria, antes de começar a falar sobre o tema, dizer que essa, essa forma de nós estarmos buscando trazer as informações contidas no livro, lembra que a gente está estudando esse livro? O Perdão, a Chave para a Liberdade, é? Às vezes faz com que a gente consiga ter uma amplitude maior no nosso olhar. Porque, por mais interessante que seja, cada capítulo de um livro é como se fosse nós estarmos tendo a oportunidade de conhecer a história de vida de cada um desses personagens. Coisa que nós não conseguimos fazer no nosso dia a dia. Porque a percepção que nós temos hoje do mundo, este nosso mundo é muito, eu ia dizer intranquilo, mas na verdade não é intranquilo, muito agitado, que requer de nós uma pressa, uma urgência nas coisas, não nos permite olhar as coisas com muita atenção. Então, quando a gente se detém a ler um capítulo, como é o capítulo 28 hoje, que trouxe esse tema, é como se a gente estivesse se dando a oportunidade de parar um pouquinho para conhecer melhor as pessoas, no caso, os personagens, mas coisas que a gente não consegue fazer no nosso dia a dia. Porque essa agitação toda, essa urgência toda que esse mundo globalizado e informatizado ao qual nós estamos inseridos, essa exigência, ela nos faculta sermos muito tempestivos. Então, esse olhar além das aparências, ele fica muito dificultado. Por quê? Porque nós já trazemos em nós essa exigência de sermos rápidos na avaliação do outro. Então, avaliamos o outro pela sua fala, avaliamos o outro pelo seu comportamento, avaliamos o outro por aquilo que ele traz e que nós percebemos de uma forma muito rápida pelas, pelos conceitos, por tudo aquilo que nós já angariamos de informações e verdades que já fazem parte de nós. Então, essa oportunidade de estarmos tendo um capítulo para estudar, um capítulo para ler, mostra que se isso ocorresse no nosso dia a dia, quantas vezes nós deixaríamos de estar fazendo um julgamento precipitado de alguém? Aí eu pergunto: será que alguém aqui já fez um julgamento de alguém e depois percebeu que estava equivocado, que se enganou nesse julgamento, que não tinha eh, argumentos suficientes para esse julgamento? Porque o que que acontece conosco nessa urgência que temos, nessa ansiedade de muito querer saber e de termos respostas prontas e rápidas, nós nos permitimos olhar para o outro como se nós olhássemos para um livro, né? Estamos olhando para esse livro aqui. Ó, bonito tema, bonita capa. Aí eu pego, como eu tenho pouco tempo, aí eu pego e leio o primeiro capítulo, falando, já sei do que se trata.
Já sei o que tem nesse livro, já conheço a história dele. E a gente sabe que não é assim. Não é porque eu li um capítulo desse livro, e a gente está vendo quantas lições esse livro está trazendo, um simples capítulo não é suficiente para eu avaliar uma obra. Assim como uma única percepção de uma pessoa num momento específico me dá o direito de achar que eu já tenho argumentos suficientes para julgar alguém, porque eu não conheço a história dessa pessoa. Eu não sei o que que ela já vivenciou. E aí, muitas vezes, nós nos pautamos por algo que está em nós, não no outro. São questões de experiências e argumentos que foram construídos, concretizados com base as nossas próprias experiências, não a do outro. Então, se eu ainda não sei a história do outro, como eu posso me achar no direito de julgá-lo? Como eu posso achar que eu conheço suficientemente bem para rotulá-lo? Falei certo agora? Rotulá-lo. Simplesmente por achar que essa pessoa, pelo comportamento que ela apresentou, pela atitude que ela teve, ela se mostrou uma pessoa fria, uma pessoa arrogante, uma pessoa, eh, sei lá, eu a enxerguei dessa forma, pela forma como ela se manifestou no momento em que eu me dei a condição de observá-la. Quando, na verdade, a conclusão da minha observação, ela faz parte de todo um conhecimento, um preconceito, um entendimento que é meu. Então, se eu tivesse que parar para pensar, o que é um olhar além das aparências? Porque se eu fosse falar assim, o meu olhar com relação a fulano me parece ser isso ou aquilo. Parecer ser não quer dizer que seja. Concordam comigo? Então, esse olhar de aparência, ele é muito frágil, ele é muito superficial, porque o outro, ele tem toda uma história, toda uma justificativa para se comportar da maneira como se comporta, assim como nós. Todas as vezes que nós agimos e atuamos de alguma maneira, se alguém vier nos questionar do porquê estarmos agindo assim ou assado, teremos uma justificativa a dar, não teremos? Mas essa justificativa, ela é minha, simplesmente minha. Ela não tem nada a ver com o outro, porque o outro não sabe que momento é esse que eu estou vivenciando. Quais são os sentimentos, quais são as emoções, o que está acontecendo no interior dessa pessoa, para que ela tenha tal comportamento, tal ação, tal atitude. Então, buscar enxergar além da aparência é a gente não agir precipitadamente julgando. Esse foi um dos ensinamentos que o nosso Mestre Jesus trouxe. Não julgueis para não seres julgados.
Por quê? Porque com o mesmo peso que eu julgo, com a mesma medida que eu uso para julgar o outro, eu serei julgado. Porque essa é a lei de ação e reação. Aquilo que eu dou, aquilo que eu entrego para o outro, é o que eu vou receber de volta. Não é assim que funciona dentro das leis divinas e perfeitas do Pai? Então, esse enxergar além das aparências é estar buscando trazer essa consciência. Quem é o outro? O que que ele difere de mim? Talvez eu não saiba, porque eu não conheço. Eu não conheço a história dele, né? Eu não sei o que que ele já vivenciou. Mas se eu não sei o que ele vivenciou, eu posso me pautar naquilo que eu sei, que ele é também um espírito eterno, vivendo uma experiência material, lidando com as suas dificuldades, com as suas limitações, buscando crescer. Essa é a verdade. E é nisso que eu me igualo, é nisso que eu me identifico, ou pelo menos deveria me identificar com o outro. Porque Jesus, ele não nos ensinou a condenar ninguém. Muito pelo contrário. Se a gente parar para pensar, ele deu muitos exemplos do não julgamento. Por quê? Porque ele compreendia o momento de cada um, não só na aparência, mas ele conhecia o interior, ele conhecia a história do outro. E ele conseguia, pautado nisso, ser misericordioso, ser compassivo, ser generoso, ser amoroso. Nós ainda temos muita dificuldade de lidar com as nossas imperfeições. E isso é muito estranho, né? Porque a gente sabe que a gente ainda está num processo para se aperfeiçoar. Só que isso nos incomoda de tal maneira que o mesmo olhar que eu tenho para comigo, de inconformidade para com as coisas que eu ainda não sei fazer, é o olhar que eu tenho para com o meu irmão. Então, se eu vejo um irmão meu procedendo de forma inadequada, eu preciso de alguma forma manifestar essa minha não aprovação, para que de alguma forma eu enxergue em mim que eu estou no caminho de uma melhoria. Tem um jeito muito engraçado que a gente faz quando alguém nos pede uma opinião sobre uma atitude que essa pessoa teve. Então, essa pessoa vem perguntar porque de alguma forma ela já sabe que ela fez algo equivocado ou algo que talvez não tenha sido a melhor escolha. E aí, quando essa pessoa nos pergunta o que que você acha da minha atitude ou você faria de tal forma, muitas vezes a gente responde: quem sou eu para te julgar? E aí, se a gente parar para pensar, olha como a gente é incoerente com as coisas. Quem sou eu para te julgar? A gente acha que para julgar o outro, eu deveria ser uma pessoa mais correta, mais ética, mais próximo de uma elevação ou uma perfeição. Não é assim que a gente pensa? Se eu tô, né, competente, eu posso julgar. Bom,
eu diria que, materialmente falando, isso não está de tudo errado, porque quem tem, não sei se essa palavra está certa, a ortoga, é isso? De julgar, é um juiz, não é? Ele pode ele se formou, ele está competente, ocupa a função e ele pode julgar. Então, ele está qualificado para isso. Só que a gente não está falando nesse sentido material de ser juiz de uma causa, de um, de um, de um ato, sei lá. Bom, a gente está falando de estarmos igualmente vivenciando um processo evolutivo, onde todos temos muito ainda a aprender e respondemos: quem sou eu para julgar, achando que o julgamento só poderia ser dado por alguém de um alto escalão? E aí, se a gente parar para pensar, dentro de tudo que a gente já aprendeu seguindo o cristianismo, a doutrina espírita, a gente tem como a nossa melhor referência o nosso mestre Jesus. E ele, com toda a elevação, com todo o conhecimento, ele não julgava. Ele não julgava. Então, por que que eu acho que eu, para julgar, que já não deveria fazer, ainda precisaria estar mais elevado? Quando, na verdade, são justamente sentidos opostos. Quanto mais elevado eu estiver, menos julgamentos eu farei, certo? Léo, você quer falar? Temos uma pergunta. A pergunta é o seguinte: como identifico quando eu estou analisando uma situação com discernimento e não com julgamento? O julgamento, ele sempre vem de uma maneira assim muito imediata. Mas aí, esse julgamento que vem de forma imediata, ele pode ser melhor avaliado quando eu começo a ter uma certa postura de trazer consciência, de trazer discernimento a esse julgamento tão pouco elaborado. Tipo assim, né? Como eu tinha falado, alguém é, é muito grosseiro comigo. Essa pessoa me distratou, e aí, qual é o primeiro julgamento que me vem à mente? Que pessoa grossa, que pessoa mal educada. É isso. Mas, num momento seguinte, eu posso pensar: bem, se o comportamento dessa pessoa está sendo esse, algo está acontecendo com ele. Não estaria ele vivenciando algum problema sério? Não estaria ele com alguma dificuldade? Não estaria ele sentindo alguma dor? Então, se eu ficar nesse primeiro julgamento que é quase que automático, por quê que é quase automático? Porque a gente tem no nosso modo racional de fazer algumas avaliações, e isso a própria ciência explica. Eu não sei como é que eles intitulam, mas tem um caminho que o próprio cérebro faz. Deixa eu ver, deixa eu ver. Que, que são os vieses conectivos. É um atalho que o cérebro vai e segue para já ter respostas prontas e fáceis, tipo assim, sabe? Então, no primeiro momento, eu já tenho isso. Eu já qualifiquei mal educado, grosso. Por quê? Porque não agiu dentro daquilo que eu entendo ser o certo e o errado. Então, eu já estou ali julgando. Só que com uma certa
postura nossa de querermos estar nos melhorando, nós podemos estar nos trazendo um pouco mais de consciência para isso e não nos deixarmos levar por esse primeiro atalho. Ele chega, eu respiro, avalio, peraí, mas isso deve ter um motivo. Esse comportamento não é sem motivo. Alguma coisa aconteceu, principalmente se eu já tiver alguma outra referência daquela pessoa. Mas independente de eu ter ou não, o meu pré-julgamento, ele pode estar equivocado quando eu estou vendo apenas uma atitude momentânea. Então, a ciência explica isso, que eu tenho esse primeiro atalho, mas que eu posso ir buscando essa tomada de consciência, buscando estar trabalhando esse meu autoconhecimento, buscando o que a doutrina espírita fala de estar trabalhando a nossa, eu vou falar a nossa morada interna, né, as nossas atitudes e reconhecendo eh, essas questões que nós temos a possibilidade de ter um maior controle. Então, respondendo à pergunta, o que que eu acredito? Eu acredito que o discernimento é esse tempo posterior ao julgamento, porque, por enquanto, o julgamento ainda, para nós, é quase que inevitável, porque existe todo um pré-conceito, tá? Não tô falando um conceito anterior que nós já temos do que é ser isso ou ser aquilo. Ó, então, uma atitude de gentileza, uma atitude de bondade, uma atitude de grosseria, uma atitude de ira, tudo isso já está, de certa forma, conceituado em nós. Então, o julgamento, ele é o reflexo disso, daquilo que nós já construímos em nós como entendimentos desse certo, desse errado, mas que nós podemos estar modificando. Então, o discernimento, ele pode ser utilizado quando tomamos esse cuidado. Opa, peraí, eu estou julgando, será que eu avaliei direito? E aí, nesse tempo que eu me permito ter de mais consciência, eu posso agir de forma diferente, ok? Tem mais coisa, né? Temos. Vamos lá. Quando Jesus falava dos fariseus, ele não julgava? Se não, o que que ele fazia? O que que acontecia com o proceder de Jesus? Jesus poderia se intitular um bom juiz. Por quê? Um bom juiz, ele não julga a pessoa, ele julga os atos das pessoas. Ele julgava as atitudes que o outro tinha, as intenções que os outros tinham. E dessa forma, ele não estava julgando, ele estava trazendo clareza, trazendo orientação, trazendo ensinamento. Porque aqueles que assim procediam, nem eles acho que sabiam que eles estavam procedendo errado. Acredito que não, porque nós procedemos de acordo com aquilo que são as nossas verdades. E Jesus trouxe novas verdades que esclareceram e trouxeram luz para muitas posturas equivocadas da época. Então, alertar sobre um erro é a nossa tarefa, eu diria, para a contribuição da melhoria de um todo. Agora, o julgamento é aquilo em que você simplesmente condena o outro por uma atitude sem avaliar as razões pelas quais ele procedeu dessa forma, já o condenando. Ah, então quer dizer que se tiver uma boa justificativa, você pode fazer o que quiser? Não, não é isso. A questão é que
eu não tenho o direito de julgar o outro, achando que o outro não possa errar, sendo que eu ainda cometo os meus deslizes, os meus erros, ainda me equivoco. Jesus, mesmo na autoridade que ele tinha, ele não julgou nem condenou ninguém. Lembram da adúltera? Ele não julgou nem condenou, mas ao mesmo tempo, ele não deixou de adverti-la que ela deveria seguir e não pecar mais. Então, tudo depende de como são as nossas intenções, porque muitas vezes a gente julga, condena o outro para, às vezes, até esconder de nós próprios aquilo que nós ainda não somos capazes de fazer, ou aquilo que, vendo o outro, reconhecemos atitudes que seríamos capazes de ter também. Será que eu fui clara nisso? Tem mais pergunta? Tem? Hum. Sim. Quando eu olho para uma situação de sofrimento alheio e julgo como castigo, será que não estou sendo enganado pela aparência, esquecendo que aquela pode ser uma oportunidade de ouro para o progresso daquele espírito? Então, eu não sei, né? E não sabendo, por que que eu já tenho que ter uma sentença? É isso ou é aquilo? O que que importa? Porque eu não concordo com a palavra castigo, porque nenhum de nós é castigado. Nós estamos vivenciando essa experiência material como seres espirituais que somos, com a proposta de crescimento e de evolução. Então, não tem nada a ver com castigo. Nós é que, na nossa imaturidade, enxergamos como castigo porque nos sentimos injustiçados, nos sentimos desamparados, nos sentimos, de alguma forma, prejudicados pelo que a vida tem trazido de oportunidades para nós. Então, eu tiraria essa questão do castigo, certo? Eu não deveria enxergar nenhuma situação, por mais incompreendida que ela seja por mim, como castigo. Sempre vai ser uma oportunidade. Mas eu posso estar equivocado e eu posso estar me enganando, achando que, por exemplo, vamos pegar um exemplo mesmo, né? Eu posso estar olhando para uma pessoa, um morador de rua. Aí esse morador de rua, ele anda de certa forma mal vestido, muitas vezes sujo, né? Porque é mais difícil morando na rua ter cuidados com banho e esses cuidados que todos nós temos diariamente. E olhando para essa situação do outro, eu ter um entendimento de que aquela pessoa merece estar passando por aquela situação. Olha, não estou nem falando de castigo. Ela merece estar passando por essa situação para que ela venha a ter um aprendizado, onde ela, por exemplo, vai começar a valorizar mais a vida e tudo que a vida traz de, materialmente falando, de oportunidade, de recursos. Às vezes não é nada disso. Às vezes aquela pessoa, ela veio com no seu planejamento reencarnatório, com uma proposta de estar vivenciando uma experiência como essa, simplesmente porque ela assim escolheu, para angariar recursos onde ela esteja mais desprendida
de apegos materiais, onde ela possa estar se sentindo mais liberta de poder estar é, atuando aonde quer que ela esteja, é, levando um auxílio, seja numa palavra, seja num exemplo, seja da forma como for. Por quê? Porque muitas vezes esse esse espírito que está nessa experiência, vivenciando essa experiência, já está muito mais evoluído do que muitos outros que se acham no caminho. Ó, eu lembrei agora que existiu uma vez, eu acho que isso daí a gente até encontra na internet, um relato de que Chico estava uma vez em um congresso, onde tinham muitas pessoas de renomes, muitas pessoas é, reconhecidamente valorosas, e que antes de adentrar ao prédio onde seria feito o congresso, já estavam ali na porta todas essas pessoas, de certa forma, reconhecidas socialmente, né? E Chico, antes de entrar, ele deixa essas pessoas, atravessa a rua e vai conversar com um morador de rua. Conversa com ele, troca umas ideias e depois volta. E aí ele é questionado do porquê ele ter feito aquilo. E aí Chico responde que ele não pôde resistir à luz que aquele espírito estava, como é que a gente fala? Irradiando. E ele quis estar com ele para conversar. Então, a gente não pode ter, é, de uma forma fechada, um, um- uma visão do que é ser um, um ser evoluído ou um ser não evoluído, porque não tem nada a ver com a aparência. E esse olhar a gente precisa começar a desenvolver a partir de nós mesmos, porque nós, muitas vezes, nos permitimos sermos vistos na nossa melhor versão externa, né? Vestimos uma boa roupa, caprichamos na nossa apresentação, mas interiormente nós ainda não estamos seguros daquilo que realmente somos, porque não tivemos ainda o cuidado, a atenção de olharmos para nós mesmos com esse olhar interno e reconhecermos aquilo que nós precisamos estar ajustando, reformulando e até destruindo em nós. Fala, Léo. Jesus falava dos sepulcros caiados, belos por fora e cheios de impureza por dentro. Como devo cuidar da minha higiene mental e dos meus sentimentos quando ninguém está olhando? Então, eu só tenho essa indagação porque o meu olhar ele ainda está muito voltado para o externo. Se eu já estivesse cuidando dessa minha casa, dessa minha morada interna, eu nem estaria cogitando a possibilidade de eu ter que me justificar perante o outro, porque eu já estaria acompanhando com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de cuidado, quais são os meus pensamentos.
Quais são as ideias que chegam e fazem morada na minha mente e que eu deixo que elas me ocupem? Porque se eu estivesse, sabe assim, quando você vai receber uma visita, se essa visita ela é uma visita que avisa antecipadamente que vai chegar, dá tempo de você arrumar a casa, não dá? Então você vai procurar deixar as coisas da melhor forma possível. Vai esconder algumas bagunças, né? Algumas coisinhas você vai arrumar, limpar, e aí essa visita vai chegar e tá tudo bem. Só que tem visita que não avisa, não tem? E essas visitas que chegam sem avisar, pegam a casa desarrumada. Mas, se a casa está desarrumada, porque eu não me preocupo com a arrumação, eu gosto da minha bagunça, eu me sinto bem do jeito que a minha casa está, eu sei onde fica tudo nessa minha bagunça, eu vou me preocupar com o que o outro acha, o que o outro pense, eu vou me preocupar com a opinião do outro sobre como eu arrumei, porque às vezes a minha arrumação é bem diferente da do outro, não é? Tem gente que gosta de ler antes de dormir. Então, onde que vai ficar o livro? Do lado da cabeceira da cama. Tem gente que gosta de beber água durante a noite, aí vai colocar a sua água ali. Tem gente que precisa deixar dentro de um copo d'água os dentinhos que não são mais aqueles fixos, não é? Tem um lugar melhor para colocar do que do lado ali? Então, a minha arrumação, ela tem que atender a mim. Mas eu só vou ter uma boa arrumação quando eu conhecer as minhas reais necessidades. Eu estou dando exemplos tolos. Mas tem gente que gosta de colocar o sofá virado contrário à cama. Tem gente que gosta de colocar a mesa do outro lado da cozinha. Tem gente que gosta da mesa do lado do fogão. Cada um gosta de uma coisa diferente, mas pela maneira como se movimenta nesses espaços. O que a gente precisa é conhecer esse espaço interno que nós temos, a nossa mente, o nosso coração, e sabermos se tudo que está ali porque é ali que eu quero que esteja. Ou se eu estou deixando as coisas se amontoarem todas, porque eu não quero ter o trabalho de organizar isso tudo. Porque sinceridade dá trabalho. Quem aqui, como dona de casa, por exemplo, que não arruma as gavetas todas, mas aí na hora que recolhe a roupa do varal ou vai guardar, fala, ai, vou pôr assim mesmo, depois eu arrumo de novo. É difícil manter o tempo todo arrumado, não é? Às vezes fala, ai, agora não vai dar tempo de eu dobrar bonitinho, vou colocar assim mesmo. A nossa casa mental é a mesma coisa. Se eu não tiver uma atenção voltada para que as coisas ali fluam na direção que eu quero, eu vou ser aquele que vai mais me atrapalhar. Porque aí eu julgo o outro porque o outro é bagunceiro, mas por quê? Porque se eu julgar o outro bagunceiro, eu tiro de mim essa culpa que eu carrego de ser também. Então, às vezes a gente avalia muito o outro pelas aparências, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil. Eu olhar para o outro e dizer que o outro é relaxado, achar que o outro é descuidado, mas e eu?
Quando eu julgo o outro e eu retorno com esse julgamento para mim, será que eu aprovo o modo como eu me comporto, como eu me cuido? Porque é muito fácil eu enxergar, como disse Jesus, né? A, o cisco no olho do meu irmão. Mas e a trava que está no meu olho? Eu enxergo? Fala, Léo. Se eu compreendo que o outro oferece apenas o que tem em sua bagagem espiritual, como eu posso oferecer a ele a tolerância que eu gostaria de receber? Se você lê o contrário, fica mais fácil, né? Qual a tolerância que eu gostaria de receber do outro? Quando eu cometo um equívoco, quando eu faço algo errado, o que que eu espero do outro? Que o outro me julgue e me condene? Ou eu gostaria que o outro olhasse para o meu erro e entendesse que naquele momento eu não soube fazer de outra forma? E se não soube fazer de outra forma, é porque ainda está em aprendizado, como todos nós estamos. Então, aquilo que eu ofereço para o outro seria aquilo que eu gostaria de estar recebendo, não é? Poxa, errei de novo. Será que o outro vai ter a tolerância de me perdoar por mais esse erro? Porque às vezes a gente olha alguém se equivocando na mesma coisa. Sabe assim? Ai, de novo a pessoa fez isso. Ai, outra vez. Ai, ele não quer aprender. Será que não? Ou será que essa lição ainda está requerendo dele um pouco mais de trabalho? E ele está se esforçando do jeito que pode. Porque quando a gente quer aprender alguma coisa, principalmente quando a gente quer aprender alguma coisa com alguém que faz alguma coisa, essa coisa que a gente quer aprender com facilidade, parece que aquela pessoa que aprendeu e que agora faz com facilidade, ela é uma pessoa é, mais potencializada, mais privilegiada, né? Porque a gente olha para o outro, como que você consegue fazer isso com tanta facilidade? Eu estou aqui tentando, tentando e não consigo. Aí eu olho para o outro e, de certa forma, eu me sinto um pouco constrangido, envergonhado, porque esse aprendizado eu ainda não adquiri. Mas se eu parar para pensar que aquela pessoa também tem coisas a aprender, significa dizer que eu não sei aquilo, mas em compensação, aquilo que eu já sei, ele também não sabe. Então, o nosso julgamento, ele não precisa ser um julgamento tão rigoroso, porque todos nós estamos na mesma lida, como dizem, né? Todos nós estamos buscando nos aperfeiçoar. O pai, ele não se preocupa tanto com as nossas atitudes. Ele se preocupa. Não é nem essa fala, tá? Porque parece que eu estou falando porque ele me contou que ele se preocupa. Mentira. Eu acho que ele não se preocupa nem com isso. Mas o olhar, eu acredito que seja isso. Ele não olha as nossas atitudes. Ele olha as nossas intenções e o quanto a gente está se mobilizando para fazer diferente, para fazer melhor. Isso que ele enxerga. Ó.
Já conseguiu fazer um pouquinho menos. Não gritou tanto. Ó, nem esbravejou. Ele enxerga esse caminho que ele já sabe qual é. Mas nós não. Nós nos culpamos, nos julgamos, nos condenamos e fazemos isso com os outros, porque olhamos com um olhar muito externo, um olhar de quem não conhece, um olhar incompleto, eu diria. Sabe? Eu avalio alguém por algo que ele fez, mas eu não sei nada da vida daquela pessoa. Eu estava estudando e aí eu vi algumas histórias que falavam sobre esse nosso comportamento de julgar precipitadamente, né? Aí teve uma historinha que eu achei bem interessante, que foi a seguinte, né? Uma senhora entra num ônibus com seus filhos. Vamos dizer que fossem três crianças, não sei quantas eram, mas vamos dizer. Entra no ônibus com essas três crianças. Essa pessoa entra com essas crianças e essas crianças não param de tão agitadas que estão. E falam, e correm, e pulam, e, nossa, tumultuam tudo. Aí um senhor começa a ficar incomodado. Ele fala, nossa, que mãe é essa que não recrimina, que não chama atenção, que não consegue dar conta dessas crianças? E as crianças estão ali, pra lá e pra cá, e mexe contra. Aí ele não se aguentou e foi e perguntou para essa mãe: a senhora não vai fazer nada? Aí ela pega, chega perto dele com uma voz baixinha e fala assim: sabe o que acontece? Nós estamos voltando do hospital. O pai deles acabou de falecer e eu não sei como lidar com isso, e nem eles. Então, quando a gente não conhece a história do outro, a gente julga precipitadamente, erroneamente, aquele momento, aquilo que está acontecendo ali, quando existe todo um contexto na história. E aí, voltando para o livro, né, que eu não falei nada disso, esse capítulo, ele traz, eu não vou falar a respeito disso, depois eu acho que vocês até já leram, mas ele traz justamente isso, uma narrativa onde se mostra o comportamento de dois personagens, a Wanda e o Carlos. Comportamentos que nenhum de nós aprovaríamos. Alguém que está muito dependente de um vício e alguém, mesmo não estando encarnado, que está muito preso a um sentimento de vingança. Bem, todos nós falaríamos, nossa, mas esse vício, não dá para perceber que esse vício não leva a lugar nenhum, que isso é um atraso na sua evolução, que isso só está te prejudicando, não só fisicamente, mas é, espiritualmente falando, ou esse sentimento de vingança é algo que também não te leva a lugar nenhum. Todos nós poderíamos, com certeza, fazer uma avaliação dessa. Só que quando você conhece um pouco mais da história de cada um desses, e a gente tenta se colocar no lugar deles, eu sinceramente fico pensando: será que eu me comportaria de modo diferente? Será que se eu tivesse passado por essa experiência, eu teria conseguido superar isso e não estar agindo igual ou até de uma forma mais intensa do que eles?
Então, esse olhar além das aparências é eu não rotular ninguém por aquilo que eu estou vendo naquele momento. Como eu disse, Jesus não julgava, não condenava ninguém, porque ele sabia que cada um estava no seu processo. Cada um tinha ainda muito a angariar de entendimentos, de compreensão, para sair desse lugar e expandir o olhar. Me veio aqui agora que Jesus não julgou e nem condenou nem Pedro. E olha que Pedro, a gente poderia dizer, nossa, mas ele conviveu com Jesus, ele tinha que saber que ele tinha que isso, tinha que aquilo. Não, ele também estava no seu momento. Ele negou. Jesus o alertou disso. E foi necessário que isso acontecesse para que ele fortalecesse a sua fé. E cada um de nós vai passar por momentos desafiadores, momentos em que nós vamos estar colocando à prova a nossa fé, a nossa confiança no Pai. Mas tudo parte desse entendimento que nós precisamos ter de nós mesmos. Pedro já se achava pronto. Ele não enxergava nele os seus medos, sua insegurança, suas dúvidas. E todos nós portamos isso. Então, todos nós ainda estamos vivenciando experiências em que somos suscetíveis a cair. E como vamos levantar? Só vamos levantar se acreditarmos que não estamos sozinhos, que não somos só nós que erramos e que o processo é esse mesmo. Erramos para depois acertar e vamos aprendendo, cada um de nós no seu tempo, da sua forma. Mas hoje, se eu quero enxergar além das aparências, eu preciso trazer uma vigilância maior para com os meus pensamentos, para que eu possa impedir de estar rotulando o outro num raciocínio muito limitado, muito infantil, muito imaturo, esquecendo que eu ainda não sei muita coisa e que eu posso estar tendo um entendimento equivocado. Ah, mas quer dizer que então daqui para frente eu não posso nem ter minhas próprias ideias? Lógico que pode. Todos nós. Esse é o processo de crescimento. Termos nossas opiniões, termos nossas ideias. Baseado nelas é que nós vamos seguindo. Só que são minhas ideias, meus pensamentos, minhas interpretações, que não são as únicas e nem tampouco são absolutas. Então, eu ter essa vigilância de não querer colocar no outro algo que eu ainda não trabalhei em mim, porque é muito fácil eu dizer que o outro é inseguro. Nossa, o outro é medroso. Ô pessoa medrosa. Eu conheço os meus medos, porque senão eu também vou estar utilizando de um olhar muito de aparência para aquilo que eu expresso, aquilo que eu não quero que ninguém saiba.
Então, eu vou trazer uma imagem daquilo que eu gostaria de ser. E vou, com muito esforço, porque não vai ser fácil. Porque se eu ainda não sou boazinha, generosa, otimista, segura, né? Confiante, não sou tolerante. E aí eu me revisto com essa aparência para tentar convencer o outro, e nessa minha intenção de convencer o outro, acreditar que realmente eu já sou isso. A gente precisa ter cuidado, porque quando a gente nega aquilo que já reconhecemos em nós e não queremos lidar, além de nós vivermos uma vida falseada, ela se torna muito pesada, muito desgastante e a gente perde o encanto. Agora, se eu começo a enxergar que as minhas dificuldades são compartilhadas por outros, que todos nós estamos nessa mesma situação, com experiências diferentes, mas com limitações, com medos, com dúvidas, com aprendizados ainda a serem adquiridos, fica tudo mais leve. E aí eu não preciso ficar julgando ninguém, porque eu também não quero ser julgado por aquilo que eu ainda sou. Eu ainda sou insegura. E aí é ela que está falando agora, hein? Ela que está se expressando com aquilo que ela busca trabalhar. Lógico, existe uma insegurança, insegurança de não querer falsear coisas que ainda não se acredita competente, mas todos nós estamos buscando essa melhoria. E olhar com um olhar mais estendido, olhar para um outro, seja um outro, esse, um companheiro de jornada mais próximo ou não, sabendo que aquele outro também quer crescer, também quer se superar, também quer se melhorar. Poxa, é muito mais fácil a gente se apoiar e eu não ter esse desgaste, esse trabalho todo de me impor uma aparência de algo ainda não concretizado em mim. A questão não é o que eu vejo, mas é o que eu compreendo que importa. E se eu quero cada dia compreender mais, que eu me dê essa oportunidade de tentar entender o outro. Porque se eu não consigo me compreender, eu posso tentar compreender o outro. E quem sabe, compreendendo um pouquinho melhor o outro, eu também não me compreendo mais. Ou pelo menos me respeito mais, me aceito mais. E não preciso ficar criando essa imagem, essa aparência daquilo que eu ainda não concretizei em mim. Eu espero que a gente tenha tido nesse pouco tempo a oportunidade só de estar revendo essa nossa dificuldade de aceitação de nós mesmos, e em contrapartida de aceitar o outro nas suas diferenças, naquilo que ele mostra e que em nós ainda não existe um,
uma compreensão. Cada um de nós vai ter seu caminho para percorrer. E esse caminho nunca vai ser sozinho. Nunca vamos estar tendo que lidar apenas com aquilo que enxergamos. O olhar do outro sempre vai ter uma certa importância ou influência para nós. Mas mais do que tentar enxergar através do olhar do outro, é nós estarmos buscando aperfeiçoar o nosso olhar, para que ele possa, sim, ver além das aparências. E hoje, a gente sabe que nós construímos, até para que traga para nós um certo conforto, um certo convencimento, muitas imagens, muitas informações, muitas. Como é que a gente fala? Quando a gente coloca as coisas na internet, muita. A gente divulga muita coisa sobre nós com um olhar externo. O que eu como, aonde eu ando, com quem eu estou, o que eu estou fazendo. Mas eu não consigo mostrar quem internamente eu estou. E às vezes eu preciso mostrar todas essas questões externas para que eu ache que vale a pena ser quem eu sou. Mas eu não tenho que achar nada. Não tenho que achar. Eu já sou. Não é de achismo, é de certezas que a gente está falando. Não é aparência, é de verdade. Eu já sou esse filho, essa criatura amada por esse pai, que é justo, que é bondoso, que é misericordioso e que me ama e que me compreende, que sabe das minhas dificuldades, que não me apressa. Ele sabe que eu tenho o meu tempo. Então que eu me fortaleça nesse meu entendimento, para que estando forte nessa minha convicção, eu não precise ficar julgando ninguém. E eu possa dar o meu melhor, a minha, como é que a gente fala? A minha tolerância, a minha paciência, a minha amorosidade, o meu respeito. Não que eu vá concordar com as coisas que o outro faça e que não estão de acordo com o que eu acredito, mas eu não preciso julgar o outro ou condenar o outro por ele ser quem ele já é, porque eu também preciso me fazer ser quem eu já sou. Então, que a gente possa ampliar esse olhar, começando por esse olhar interno, trazendo esse reconhecimento daquilo que eu já sei e daquilo que eu não sei, mas confiando que vai sempre ter amparo, assistência, auxílio ao nosso redor, porque todos nós vamos crescer e todos nós vamos evoluir. Isso é fato, ok? Posso encerrar? Então tá. Querido e amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui buscamos entender os seus ensinamentos. E muito embora ainda tenhamos
dificuldades. Queremos sempre poder contar com a tua presença, com o teu auxílio, com o teu amor, porque sabemos que ele nunca nos será negado. E por isso pedimos, Mestre, nos auxilie. Nos auxilie a ampliar esse nosso olhar, para que ele possa ser um olhar mais fraterno, para que ele possa ser um olhar mais amoroso, para que deixemos de julgar e busquemos compreender o outro e a nós mesmos. E que assim, essa caminhada possa se tornar uma caminhada mais leve, mais suave, e que todos nós possamos nos amparar na tua luz, no teu saber,